Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Noções Teóricas e Práticas sobre o Registro de Marca no NPI. Na aula passada, nós vimos rapidamente, de forma prática, como podemos acompanhar os nossos processos junto ao INPI. Nessa aula, nós vamos tratar sobre o exame formal, que é um exame prévio realizado pelo INPI antes de analisar o mérito da sua marca em si. O exame formal, ele é uma etapa onde, como o próprio nome já diz, vão ser verificadas as condições formais do pedido. Essas condições formais, como o próprio nome diz, são as condições de forma do seu requerimento. É como o seu requerimento se apresenta perante o NPI. Essas condições, elas são essenciais para a continuação do processo de registro de marca. Se houver irregularidades formais no seu requerimento, esse requerimento não terá o segmento deferido pelo INPI. Finalizada essa etapa, se todas as condições formais estiverem atendidas, o seu pedido vai ser publicado na RPI, na Revista de Propriedade Industrial. E a partir dessa data de publicação, que só relembrando, é o primeiro dia útil após a publicação da revista, que geralmente ocorre nas terças-feiras, salvo o feriado, inicia-se o prazo de 60 dias para que terceiros possam apresentar oposição. Esse prazo é dado para terceiros que protegem sua marca de uma forma mais atenciosa. Então, eles pesquisam nas revistas do INPI e verificam se há alguma marca semelhante com a sua que eventualmente possa gerar conflito. E entendendo que gera esse conflito, esse terceiro pode apresentar uma oposição no prazo estabelecido. Quais são os elementos analisados pelo INPI nessa fase do exame formal? São analisados, dentre outros, os dados do protocolo, para verificar se o protocolo foi feito corretamente, o requerente, para verificar se todos os dados estão preenchidos corretamente, se não há divergência, se não há algum erro no preenchimento desses dados, os dados do procurador e a própria procuração em si, o próprio instrumento procuratório, a marca registrada, é feito um exame prévio nessa marca, né, um exame formal nessa marca. Pode ser, por exemplo, que você dê entrada no seu requerimento, mas esqueça de juntar o seu arquivo da marca, né, o arquivo que leva a sua marca que você pretende registrar. Isso é um exemplo de irregularidade verificada no exame formal. E a classificação da sua marca, a classificação NICE, que é a classificação que atende ao princípio da especialidade. Essa classificação, você informa o setor para o qual você quer que sua marca seja protegida. A especificação do produto e serviço, se há requerimento de prioridade unionista, se os documentos estão anexados, se estão anexados corretamente, se não está faltando algum documento, coisas nesses sentidos. A declaração de atividade, né? Porque tem que haver uma compatibilidade entre a marca, entre o NICE e entre a atividade que você exerce, e a assinatura e a identificação do pedido. Todo esse procedimento de exame formal, essa análise das formalidades do requerimento, tem a finalidade, o objetivo de garantir que essa marca, que esse pedido seja corretamente publicado na RPI, fornecendo assim todas as informações das quais necessitam os terceiros que eventualmente queiram apresentar uma oposição ao seu pedido. Feito esse exame formal, há algumas possibilidades, há alguns despachos, algumas decisões que o INPI pode tomar no seu pedido.
primeiro deles é a exigência formal. Se for encontrado pelo INPI alguma irregularidade, o INPI irá publicar na RPI essa exigência para serem sanados os vícios e você, como requerente, deve estar atento à publicação da RPI e terá 5 dias corridos para retificar o erro de formalidade apontado pelo INPI. O seu pedido também pode ser aprovado para publicação. Se não há nenhum erro formal, o seu pedido segue diretamente para publicação, abrindo-se o prazo para as oposições. Ou seja, se houver algum erro nos documentos da forma, é feita uma exigência formal após o seu requerimento. Se estiver tudo ok, se o seu pedido for aprovado, ele já segue para publicação na RPI. Há também alguns erros gravíssimos, alguns erros de forma gravíssimos que impedem, inclusive, o conhecimento do pedido. É como se esse pedido de registro de marca fosse considerado inexistente. O principal deles é a falta de pagamento. É muito comum que as pessoas nos primeiros pedidos cometam esse tipo de erro. Então, se não houver pagamento ou se o pagamento for feito após a data de envio do requerimento, esse pedido é como se nunca tivesse existido. Outras irregularidades também, como por exemplo, a falta de resposta à exigência, ou seja, foi encontrado um erro de formalidade no seu pedido, foi publicado na RPI, passou o prazo de 5 dias e nada foi feito, não houve resposta a essa exigência publicada na RPI. Então, o seu pedido é considerado como inexistente. Outro despacho também aplicável é não conhecer as petições. Esse despacho é aplicado quando as petições são protocoladas fora do prazo legal. Ou seja, nessa mesma primeira situação aqui que tratamos, você pode ter, por exemplo, respondido, mas respondeu no 7º dia. Então, sua petição não será conhecida e, por consequência, o seu pedido também será considerado como inexistente. O INPI também tem a possibilidade de anular os despachos, ou seja, de ofício ou a requerimento, o INPI ele anula o próprio despacho. Isso ocorre quando, por exemplo, a publicação incorreta de despacho ou erro no pedido. Pode acontecer de o INPI publicar um despacho com o nome de um terceiro e não do próprio requerente, por exemplo. Nesse caso, o INPI anula esse despacho de publicação e publica novamente. Algumas observações também são interessantes. Os pedidos, eles passam por confirmação de pagamento e pelo exame formal. Uma das finalidades dessa etapa, além de garantir a publicação correta do pedido, é garantir que haja uma confiabilidade nas buscas de anterioridade e protegendo os direitos de terceiro. Imagine, por exemplo, que não houvesse esse exame formal. Assim, todos os pedidos fossem publicados diretamente. Haveria, por consequência, uma quantidade enorme de pedidos irregulares, de pedidos com falta de pagamento, que seriam publicados e, no final do processo, seriam indeferidos por falta desses requisitos. E isso geraria
para os terceiros um problema, porque poderiam estar fazendo uma pesquisa prévia, identificar essa marca que poderia dar um conflito com a marca que esse terceiro pretende registrar, mas por falta de requisitos formais, esse pedido no futuro seria indeferido de plano. Assim, haveria restrições, ainda que temporárias, aos direitos dos terceiros que pretendessem requerer o registro de novas marcas. Assim, pessoal, a gente encerra essa aula por aqui, né? Nós vimos o que é o exame formal, o que o exame formal analisa, quais são as consequências desse exame formal, o que pode acontecer com o seu pedido. E na próxima aula, nós já vamos conversar sobre o exame substantivo. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.